esse tema, né? O que fazer, que o empresário deve fazer para sair do operacional, né? 11 entre 10 empresários de pequenas e médias empresas têm essa dor, né? Eu gosto muito desse tema porque, como consultor, eu me deparo com isso o tempo todo, porque o meu foco é as pequenas e médias empresas, né? Então, eu me deparo com esse problema o tempo todo, né? E o que o empresário deve fazer para sair do operacional e se desenvolver? Paulo, você também é um consultor, você também trabalha aí com esse tipo de empresa, né? O que você tem encontrado, o que você tem visto nas suas andanças aí por esse mundo empresarial? Isso é muito comum. Acho que toda semana, falando com algum empresário, a gente percebe que ele está, na maioria das vezes, atolado no operacional e que ele não compreende muito bem o que é esse operacional e o que é estar atolado e só se conscientiza depois de você conversar um pouquinho com ele, né? Então, seria importante entender que o operacional é a base da pirâmide da gestão, né? É onde eu estou colocando a mão na massa e executando tudo que eu teria que fazer na base da minha empresa. É a entrega do meu produto, é a execução de um serviço, e muitas vezes eu não percebo. E quando eu deveria, como empresário, estar muito mais voltado para o tático e o estratégico, onde eu estou olhando uma perspectiva muito mais de futuro do meu negócio. Então, quando eu olho para o futuro, eu estou no ambiente estratégico. Quando eu olho para o meu presente, eu estou lá no ambiente operacional, fazendo o que tem que ser feito, não tenha dúvida nenhuma que isso é importante. O problema é que quando o empresário continua sempre no operacional, sempre no presente, sempre fazendo o que precisa ser feito, não tem ninguém pensando no futuro. E aí ele está perpetuando para o futuro aquele mesmo presente de estar atolado no operacional. Então, se ele olhar a empresa dele daqui 5 meses, 6 meses, 12 meses, ele vai estar na mesma posição, fazendo a mesma coisa e não conseguiu fazer a empresa dele crescer. Por quê? Porque ele continuou olhando para aquele presente, que realmente é muito importante, mas está na hora dele começar a colocar alguém para cuidar disso, para ele começar a ir mais para o estratégico e para o tático, né? Eu sempre falo que o pequeno, né, o empresário de pequena e às vezes de média empresa também, ele tem alguns chapéus que ele usa, né? Ele tem, na realidade, 3 chapéus. O primeiro chapéu é o chapéu do dono. Ele é o proprietário do negócio. Ele é o acionista, né? O segundo chapéu é de diretor, né? Ele é o colaborador mais graduado, né? Esse que é o grande problema. E o terceiro chapéu é o de peão. Ele usa 3 chapéus. O chapéu de dono, de diretor, né? De gestor, e o de peão. O que acontece, né, na maioria das vezes, é que ele não sabe dosar o uso desse chapéu. Às vezes ele não sabe nem usar o chapéu de gestor e o chapéu que é o tático, né, como você falou, e o de dono, que é o estratégico. Ele fica usando simplesmente o chapéu de peão. Ele é o fazedor. Na realidade, ele é o melhor funcionário da empresa dele. E aí você pergunta para um cara desse, quem você clonaria aqui na sua empresa? Ele fala, eu. Quando o cara responde isso, ele fala, eu clonaria a mim mesmo, quer dizer, eu queria ter mais de mim mesmo aqui, você percebe que ele é um cara que está realmente preocupado, muito preocupado com o operacional. Então, ele fica com um chapéu de peão, chapéu de operação. E ele esquece que ele tem o chapéu tático e o chapéu estratégico que ele tem que vestir. E muito mais o estratégico e o tático, como você falou, e muito menos o operacional. Mas por que que isso acontece? Eu até sugiro que vocês leiam aí, quem está nos assistindo,
O Robert Kiyosaki é um americano, ele escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Né? Muitos aqui já devem ter lido este livro. E ele escreveu uma continuação desse livro que chama Os Quadrantes do Fluxo de Caixa. E nesse livro, ele determina, ele mostra que um empresário tem cabeça em 4 quadrantes. Ou seja, ele pode ser um desses 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante do empregado. Ele tem a mente de empregado. O que é a mente de empregado? Aquele cara que trabalha com tem uma tarefa, ele desenvolve uma tarefa e no final ele quer ganhar uma remuneração. E ele quer segurança. Então, essa é a mente do empresário. Olha, eu faço isso, recebo isso e isso está bom para mim porque isso me dá segurança. Esse é o empresário, o empregado. E aí, alguns têm no outro quadrante, que é o quadrante do autônomo. O que é o autônomo? Aquele cara que já evoluiu um pouco, ele quer o quê? Ele quer independência, ele quer ter uma remuneração variável, que depende do trabalho dele, ele vende horas, só que ele tem um problema, ele não delega, ele não sabe multiplicar, ele não sabe ensinar. Então, ele faz o seguinte, imagine, por exemplo, aquele eletricista. Ele deixou de ser um eletricista de uma empresa, ele vai ser autônomo, e ele vai trabalhar como eletricista, de repente começam a dar serviço para ele. O que ele faz, Paulo? Ele contrata outros eletricistas, empregados. Só que, como ele não sabe delegar, ele não sabe multiplicar, esses caras começam a fazer besteira, ele começa a ter problema, e o que ele faz? Manda todo mundo embora e volta a ficar sozinho. Por quê? Porque só ele sabe fazer bem feito. Eu acho que tem um ponto-chave importante aí, e aí a última frase sua foi perfeita para isso, né? Só eu sei fazer isso. Tem a ver muito com o ego, né? Tem a ver muito com o ego. Ele não consegue se livrar disso. O que ele faz? Ele fica trabalhando sozinho, vendendo hora. Quando ele põe alguém, ele não ensina, e esse alguém fica fazendo besteira, porque só ele que faz, acaba voltando atrás. Então, esse é o autônomo. Ele vende o empregado, ele vende troca esforço por dinheiro. O autônomo troca horas, troca tempo por dinheiro. E aí tem aquele que evoluiu um pouquinho mais, que vai no terceiro quadrante, que é o empresário. O que esse cara faz? O empresário, e aí que muitos estão cometendo um erro, ele tem um sistema, ele cria um sistema. Ele tem tudo redondinho, ele tem processo, tem procedimento, ele tem uma área de compra, tem uma área de venda, tem uma área administrativa, ele montou um sistema. Então, o que ele faz? Ele troca o sistema por dinheiro. E ele faz o quê? Ele multiplica, ele ensina, ele delega, ele sabe fazer com que os colaboradores dele, que na maioria das vezes se tornem autônomos, né? Por quê? Porque são pessoas que sabem trabalhar sem gestão, eles fazem com que a empresa prospere. Então, esse é o empresário. Nós temos muitas empresas que se chamam empresários, Paulo, que vivem como autônomos. Ou então estão, no máximo, no meio do caminho. Eles estão no meio do caminho. Eles acham que tem uma empresa, eles já têm algumas coisas estruturadas, já têm um sistema estruturado, mas ainda estão no operacional porque não confiam, porque, primeiro, vamos dizer assim, não multiplicaram para pessoas competentes. Não tem uma estrutura e não confia no que se está fazendo. Então, ele cuida de tudo. Então, ele é um empresário que está no meio do caminho entre autônomo e empresário. Então, e aí, quando esse cara aqui ele evolui, ele se torna o quê? Ele está pronto para quê? Para se tornar, no quarto quadrante do Robert Kiyosaki, que é o investidor. O investidor troca dinheiro por mais dinheiro. Ele vai lá, ele tem filial, ele tem uma empresa redondinha, então ele pode abrir filial, ele pode franquear, ele pode abrir outras empresas. Por quê? Porque lá na empresa dele ele multiplicou
E agora, para quem que ele multiplica? Ele multiplica para empresários. Ele multiplica para pessoas que têm a mente de empresário. Pode ser um gerente, pode ser um franqueado, pode ser um sócio, mas ele multiplica para gente que é empresário. Então, você percebe nesses 4 quadrantes que o empresário tem que virar a chave. Aí que eu queria chegar. Primeiro ponto que eu vejo, Paulo, e eu acho que você vai concordar comigo, e eu falei toda essa história aí do Robert Kiyosaki para mostrar isso. Primeiro problema é mindset. O empresário tem que mudar a cabeça. Ele tem que olhar para o negócio dele. Não vou nem chamar de empresa, porque ele ainda não tem uma empresa. Porque se ele não tem um sistema redondo, se ele não está multiplicando, delegando para pessoas que faz autogestão, e ele não está trocando o sistema por dinheiro, ele ainda não tem uma empresa. Ele pode até estar no meio do caminho, que é um lugar perigoso. Eu sempre falo para meus clientes, você está aí no meio do caminho, que é um lugar perigoso. Você não é pequeno suficiente para poder arcar com despesa, nem grande o suficiente para ter uma tranquilidade. Então, você está no meio do caminho. Você não está estruturado o suficiente ainda para ter tranquilidade. Então, a primeira coisa que eu vejo é que o empresário tem que virar a chave. Tem que mudar o mindset. Fala assim, olha, eu tenho que deixar esse pensamento de, como diz uma consultora chamada Carmen, ela fala assim, eu preciso deixar de ser empresidiário e me tornar um empresário. Né? Eu falo que é o proprietário e me tornar um proprietário, né? Mudar de proprietário para proprietário. Esse é o primeiro ponto, virar a chave, é o mindset. Né? Mas, Wagner, eu acho que um ponto importante dessa mentalidade está nessa questão bastante desse ego, né? Porque normalmente o empresário, quando ele começa com aquilo que ele mais sabe, que é uma competência técnica, né? Aquela habilidade que ele sabe, por exemplo, exemplos mais clássicos e simples, né? Eu cozinho muito bem, eu vou criar um restaurante, eu tenho uma habilidade de costurar, fazer alguma coisa de costura, eu vou montar uma fábrica de uniforme. E eu costumo dizer que para o empresário sair do operacional e para ele crescer, ele precisa deixar de fazer aquilo que ele mais ama. Então, eu vou pegar o meu caso. Eu passei minha vida estudando, aprendendo e atuando com marketing digital, né? Estratégia, marketing digital e vendas. Legal. Se eu botar a mão na massa para eu fazer isso, eu vou ser um técnico, eu não vou ser um empresário. E como empresário, eu preciso cuidar de trazer pessoas, treinar pessoas, para que elas executem muito bem isso. E aí eu preciso saber muito bem cuidar das minhas finanças, da minha contabilidade, e eu preciso cuidar da minha estratégia de marketing. Mas no final do dia, no operacional, quem vai executar é uma equipe que eu formei e eduquei. Então eu tenho que deixar. E eu sei que é difícil porque eu gosto. Então, a minha vontade é de pegar e botar a mão na massa, porque eu gosto. Só que quando eu boto a mão na massa, eu me torno operacional e significa que eu estou olhando para o presente e deixo olhar para o futuro. Né? Esse é o grande desafio do empresário, que começou, é muito bom naquilo que ele faz, mas aquilo que ele faz muitas vezes é operacional. É a operação do negócio. Né? Então ele precisa deixar de fazer muitas vezes aquilo que ele é apaixonado por fazer, porque fazer a empresa crescer não é a operação que faz. Eu concordo, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre delegar. Né? Você tem que abrir mão e tem que delegar. Abrir mão. E o grande, né? Tem que abrir mão, delegar, e inclusive, e essa delegação passa por multiplicar, como eu falei. O que acontece, e aí entra um outro problema, é que geralmente esse empresário, ele contrata o mais barato. Ele contrata por preço, ele não contrata por valor. Geralmente ele pega alguém que acabou de sair da casa dele, que se formou agora, ou que nem tem competências nenhuma, e ele tem que aprender no dia a dia.
E esse pequeno empresário, ele não, como ele abraça tudo, ele não tem tempo nem disposição para ensinar. E o que acontece? Ele continua no operacional, porque agora, e o pior, agora ele continua no operacional gastando dinheiro com o colaborador, que não rende como deveria render, e ele tem que ficar lá o tempo todo policiando esse colaborador que ele contratou mal, que ele não está treinando e que na maioria das vezes ele vai mandar embora porque acha que ele é ruim. Então, o segundo ponto que eu quero colocar para um empresário que está nessa situação é o seguinte: pague bem para gente boa, não pague mal para gente ruim. Traga gente que mesmo que ainda não tenha toda a competência que você julga que seja importante, porque você tem, como o Paulo falou, ele tecnicamente é muito bom naquilo, mas pessoas que têm um potencial para aprender, que aprendam rápido e que você tem condições de ensinar para que em pouco tempo você possa deixar essa pessoa trabalhar autonomamente. Agora, se você contratar gente ruim, que não tem potencial, porque custa barato, você vai custar caro. Isso vai custar caro, né? Eu sempre falo que um colaborador ruim, ele dá prejuízo. O cara ruim e barato dá prejuízo. Um cara bom e custa um pouquinho mais, ele dá lucro. E dá um lucro tangível e intangível, né? O lucro tangível é que ele ganha dinheiro, ele faz a coisa certa, ele entrega o que foi determinado para ele, com rapidez, com eficiência, não dá retrabalho, né? Não dá garantia, né? Como eu falo. E o intangível é a tranquilidade. É a tranquilidade para o chefe, para o patrão, para o cliente. Então, são ganhos intangíveis. Então, um segundo ponto que eu vejo é isso aí: com quem você está estruturando a sua empresa. Quem você está trazendo para dentro da sua empresa para que você possa falar assim, olha, agora eu posso sair do operacional porque eu tenho um time competente. Agora eu posso trabalhar taticamente e depois eu vou colocar gente também taticamente. Eu fiz a base, né, como o Paulo falou, a base da pirâmide. Eu já fiz, estruturei meu operacional. Agora eu vou estruturar meu tático. Vou trazer gente melhor ainda, gente com conhecimento de gestão para cuidar do tático. E aí que eu faço? Com o tempo eu subo para o operacional. Então, você vai colocando gente que vai te dando essa tranquilidade, essa liberdade, e principalmente gente que tem a sua cultura, gente comprometida, com caráter, para que você também não tenha que ter dor de cabeça com as pessoas, com comportamento, que é outro problema que, não é verdade, Paulo? Outro problema que acontece Perfeito. muito. Contrata pela competência, fala assim, não, mas o Wagner e o Paulo disseram lá que a gente tem que contratar gente boa, gente que sabe fazer, gente que aprende rápido. Bom, é isso aí mesmo. Mas a primeira coisa que você tem que ver é se a pessoa tem caráter, tem o comportamento, tem a cultura da sua empresa. Por quê? Porque aí também não vai dar problema trabalhista, né? Não vai causar problema de relacionamento, conflitos na empresa, né? Não vai fazer aquilo que que os seus valores não permitem, né? Então isso é importante, né, Paulo? É isso aí. Muito bom, Wagner. Perfeito. Boas colocações. Beleza? Mais alguma coisa? Olha, tem processo e procedimentos, né? Que o pequeno, o empresário de pequena empresa tem que saber colocar, criar processos, procedimentos para que todo mundo faça do mesmo jeito, né? Tem que aperfeiçoar esses processos, procedimentos, tem que pensar no cliente, tudo isso para que ele tenha uma liberdade, para que ele tenha tranquilidade. Porque o maior problema do pequeno e médio empresário é que ele não tem liberdade. Ele, quem que tira férias? Os colaboradores tiram férias, todo mundo tira férias, menos ele. Pergunta para a maioria dos empresários de pequena e média empresa quantas férias ele tira por ano.
Tem uns que vai falar para você, ó, eu nem sei quando foi as últimas férias que eu tirei. Por quê? Porque ele que está preso, né? É o empresidiário. Ele está preso na operação. Os colaboradores dele chegam no dia certo, estão lá tirando férias. Ele não consegue tirar férias. Os colaboradores dele chegam no 5º dia útil, recebe o salário. Ele muitas vezes não consegue tirar o prolabore dele. Né? Os colaboradores, às vezes, estão trocando de carro, comprando casa, e ele está lá com um carrinho velho. Por quê? Porque ele ainda não entendeu, e a culpa é dele, tá? A culpa fala assim, não, os colaboradores estão fazendo o que ele tem que fazer mesmo. Eles têm que tirar férias, eles têm que prosperar, eles têm que crescer, mas o empresário tem que entender que ele é o que tem que puxar a fila nesse ponto. E se ele não está puxando a fila, não está descansando, não está tendo liberdade, não tendo tranquilidade, ele está fazendo errado. Ele está cuidando mal da empresa dele. Ele não está sabendo lidar com essas questões com relação ao mindset dele, com relação à contratação, com relação ao processo e procedimentos, com relação às vendas, enfim. E ele tem que sair do operacional, como você falou, sair do operacional, ir para o tático, ir para o estratégico e pensar a empresa dele de uma maneira completa e global aí, né, no futuro. Beleza? Mas isso é um papo muito longo. Maravilha. Né, que dá para dividir em capítulos. Dá muitos capítulos.